Quais os benefícios previdenciários para quem é MEI? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. Assista esse vídeo para ter mais informações. Os benefícios previdenciários para quem é MEI, ele se baseia na contribuição mensal do MEI. Todo mundo que já abriu um MEI ou que teve um MEI desde que passou a ser possível, a existir aí o microempreendedor individual, sempre soube que um dos deveres é pagar aquela guia mensal que o seu contador sempre te mandou ou que você retira lá no próprio portal do MEI. Nessa guia que você paga, talvez você não saiba, mas nela tem 5% de INSS, que seria a contribuição à Previdência do MEI, que atualmente, como esse valor é calculado pelo salário mínimo federal vigente, daria aí R$ 55, não é o valor total da guia, é o INSS, que seria 5% que está nessa guia. Você pode estar pensando, mas eu pago mais na minha guia. Você paga porque, além desses 55, na sua guia tem o ISS e o ICMS de acordo com a sua atividade. Então imagina, para quem é autônomo e não está formalizado, não tem a sua empresa como o microempreendedor individual, a contribuição é 20% sobre o salário mínimo. Então, 20% e 5%, ele pagaria uma diferença aí de 15% a mais sobre o valor que o MEI paga, para ter os mesmos benefícios, pelo menos os principais benefícios aí da Previdência Privada que o autônomo tem, o MEI pagando 5% também tem. Por isso que essa é uma vantagem aí legal para quem está pensando em se formalizar e hoje trabalha como autônomo. Além desse 5%, para quem é MEI, também pode estar complementando a Previdência com os 15% restante para dar os 20% aqui do autônomo. Tá? Considerando o salário mínimo, esse valor seria de R$ 220. Porém, para quem quer complementar, não é interessante complementar no valor do salário mínimo. Tá? Então, quem quer complementar é para uma pessoa aí que está fazendo planos para o futuro de ter uma aposentadoria maior do que o salário mínimo na época que ela for se aposentar. Então aí o ideal que seria pagar 15% sobre o que ela vai desejar ali próximo da aposentadoria. Não é que se ela pagar, por exemplo, 15% sobre R$ 2.000, ela vai se aposentar com R$ 2.000. Não é isso. A aposentadoria é outro cálculo que o INSS faz. Porém, se você quer se aposentar com um valor acima de um salário mínimo, é ideal que você comece já a pagar 15% sobre o valor aí, pelo menos um valor desejável, para depois, quando chegar a época de você se aposentar, o INSS fazer o teu cálculo e você receber mais do que um salário mínimo. Se você pagar esses 15% a mais aqui, por exemplo, sobre R$ 3.000, é muito provável que você se aposente aí com um valor acima de um salário mínimo. Então, pagando a contribuição do MEI, mesmo que pague aqui os R$ 55 atualmente, que seria sobre os 5%, você vai ter direito à aposentadoria por idade, tá? Que hoje, atualmente, depois da reforma da Previdência, homem mínimo de 65 anos e mulher a gente já está em 2022, então 62 anos. Tá? Porém, tem uma carência, precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição para poder, quando você chegar nessa idade, estar contribuindo como MEI e se aposentar, seja com salário mínimo ou seja com um valor maior aí por estar pagando uma previdência complementar para o INSS. Além da aposentadoria, você vai ter direito a auxílio-doença e salário-maternidade para quem for mulher. No caso do auxílio-doença e do salário-maternidade, tem uma carência de 12 meses, então não adianta você ficar doente hoje, abrir um MEI e amanhã querer solicitar um auxílio-doença que vai ser negado, exceto em alguns casos que você já vinha contribuindo como autônomo ou registrado em uma empresa e ainda está no período de carência de como você pagava a previdência e não de como você iniciou como MEI. Para quem já não pagava aí durante um ano e aí ficou doente, abriu um MEI ou ficou grávida, abriu um MEI, não vai receber
nem auxílio-doença e nem salário-maternidade se não cumprir a carência de 12 meses. Pensão por morte e auxílio-reclusão. No caso aqui, aos dependentes e não necessariamente, né, ao microempreendedor individual, né, que no caso os dependentes receberiam a pensão por morte e o auxílio-reclusão calculado com base no que ele recolhia mensalmente. Então, só para esclarecer um pouco mais a questão da aposentadoria do MEI, que é onde os microempreendedores aí têm muita dúvida. Então, a aposentadoria do MEI, qual que é o valor que eu vou me aposentar? Atualmente, o que eu posso te falar é que o valor é X. Por que X? Vai depender muito da sua contribuição mensal, tá? O quanto você está contribuindo ao longo de todo o período que a Previdência Social vai pegar as informações para calcular o valor da sua aposentadoria. Então, se você contribuiu sempre ali com 5% do valor do salário mínimo vigente, dificilmente, né, vai passar de um salário mínimo, mesmo se você trabalhou há muito tempo atrás aí ganhando mais do que um salário mínimo. Tá? A maioria dos casos fica aqui em 5%, fica em um salário mínimo quando se aposenta. Então, se for uma pessoa que faz aí um tempo que já está com o MEI aberto e ela fechou aí a idade para poder se aposentar, provavelmente um salário mínimo é o que ela vai receber depois que se aposentar aí pela Previdência Social. No caso de 20%, que eu já expliquei do complementar, vai depender, não é só recolher os 20% sobre o salário mínimo, porque se você recolher 20% sobre o salário mínimo, os seus benefícios vão ser basicamente o de recolher 5%. Então talvez a pessoa aí está recolhendo uma complementar de 15% sobre um salário mínimo para atingir aí os 20%. E imaginando que vai se aposentar com uma margem maior, é negativo, ela vai se aposentar com um salário mínimo também, porque o que vai mandar o resultado maior para cá, para o X, o que é? É a soma dos 20%, a multiplicação no caso aqui, né, dos 20% sobre o valor que ela está recolhendo. Então, se ela recolher sobre 2, 3, 4 salários mínimos, aí sim é bem possível que a aposentadoria dela, quando ela se aposentar, vai ser acima de um salário mínimo e não um salário para quem paga os 5%. Então, se você... É um assunto assim que eu estou passando de forma superficial para você que é nosso cliente entender um pouco mais do trabalho que é feito na parte de folha de pagamento e na parte de benefícios do microempreendedor individual. Mas se você ficou com dúvida, deixa um comentário aqui nesse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe que a gente te esclarece todas as dúvidas. E para você que não é cliente Master Contábil ainda, não deixe de entrar em contato com a gente hoje e solicitar uma proposta. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.